Prepare-se, você vai ouvir agora mais uma mensagem gravada na comunidade evangélica Casa Sobre a Rocha, na voz do pastor Carlos Martins. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu quero que você abra a sua Bíblia, lá em Marcos. Nós vamos dar um salto, ao capítulo 14. A gente está entre 6 e 7. Eu vou dar um salto, porque eu queria chegar lá. Mas como nós estamos aí numa semana especial, nós vamos falar um pouquinho dessa fase ou desse teste final dos discípulos. A grande prova, onde os discípulos foram submetidos a talvez uma situação completamente inesperada. Eu queria que você abrisse lá no versículo 12, mantivesse a tua Bíblia aberta, por gentileza. O texto diz assim: no primeiro dia dos pães asmos, quando sacrificavam a Páscoa, perguntaram os discípulos: onde querem que vamos fazer os preparativos para comeres a Páscoa? De modo que ele enviou 2 dos discípulos, dizendo-lhes: ide à cidade, e um homem que leva um cântaro d'água vos sairá ao encontro e segui-o. Onde quer que entrar, dizei ao dono da casa: o mestre pergunta: onde está o aposento que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele vos mostrará um espaçoso cenáculo, mobiliado e pronto. Preparai ali. Saindo os discípulos, foram à cidade e acharam como lhes tinham dito e prepararam a Páscoa. Chegada a tarde, Jesus foi com os 12. Quando estavam reclinados à mesa a comer, disse Jesus: em verdade vos digo que um de vós que come comigo há de trair-me. Que Deus, irmãos, nos abençoe com a sua poderosa palavra. Vamos orar mais uma vez? Muito importante que a gente peça a Deus para falar no nosso coração, ministrar essa palavra no nosso coração, para que a gente possa ter ouvidos para ouvir e compreender o que o Senhor quer nos falar nessa noite. Pai, muito obrigado. Aplica, Senhor, essa palavra em nosso coração, porque isso não é tarefa de homem. A instrumentalidade do Teu Espírito Santo, Senhor, nós desejamos que ela esteja ativa, trabalhando intensamente no nosso coração, não só no coração daqueles que estão aqui, mas daqueles que agora estão ouvindo pelo CD, pela rádio, seja qual for o meio, que o Senhor possa falar profundamente no coração de cada um. Assim nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Você já cumprimentou o seu irmão? Se não, você pode fazer isso em nome de Jesus. Dá as boas-vindas, dá um sorriso, dá uma boa noite, dizer o quanto ele está cheiroso e quanto está cheirosa, bonito, importante. Nós estamos, irmãos, falando já há algum tempo sobre Marcos capítulo 7, onde Jesus envia os 12. Nós começamos alguns cultos atrás, e a gente falou do momento de estágio, onde a teoria, ela agora passaria a ser experimentada também na prática. Nós falamos isso, temos trabalhado nesse tema já alguns cultos. Nós também falamos do retorno dos discípulos no versículo 30, onde Jesus identificou muita coisa, a necessidade do repouso, do descanso, da comunhão em particular com Ele fez isso, Ele mostrou isso. Nós vimos também que Ele envia, ou Ele dá uma ordem para os discípulos com um pouquinho que tinha,
para que eles alimentassem uma grande multidão. Nós falamos ali na primeira multiplicação dos pães, né? 5 pães e 2 peixes para alimentar uma multidão de aproximadamente 20.000 pessoas, né? E o milagre aconteceu porque Jesus pegou esses 7 elementos, apresentou a Deus, deu aos discípulos. Isso tudo tem um significado, irmãos. E os discípulos distribuíram àquelas pessoas que estavam assentadas agora em 100, em 50, em grupos. Jesus também deu uma ordem. A gente vê que isso tudo foi uma prática, né, de exercitar o seu conhecimento teórico que ele estava passando para os discípulos. Logo depois disso, Jesus deu ordem para os discípulos pegarem um barco e irem para o outro lado do mar. Só que ele não foi junto, ele ficou ali despedindo a multidão e orientando o povo, ensinando o povo, mas depois ele se isolou no monte e ele começou a orar. E os discípulos foram remando, e a gente até falou aqui da necessidade de ter cuidado, de não tomar decisão precipitada, de não fazer escolhas erradas, mas há um tempo que a gente tem que ter de oração, de busca. Jesus mostrou isso, indo para o monte orar, e os discípulos não viram a necessidade de, antes de entrar no barco, pelo menos fazer uma oração, pelo menos pegar algumas instruções com Jesus, mas eles, sendo profissionais pescadores, entraram no barco e foram embora. No decorrer da remagem, a Bíblia diz que um vento contrário, né, começou a soprar contra o barco, e o barco era varrido pelas ondas. Não só Marcos vai falar, mas os outros evangelhos também vão citar esse episódio. E aí Jesus os observando do monte, né? Jesus é muito legal, né, irmãos? Porque ele deu a corda, mas ele ficou olhando. Ele não nos abandona. Ele quer ver sempre a nossa atitude no meio da tempestade. E aí a Bíblia diz que na 4ª vigília da noite, entre 3 horas e 4 horas da manhã, Jesus sai do monte e vai andando por cima da água. E mais uma vez experimenta os discípulos, né, entrando no barco. O texto diz que o vento parou, o mar se aquietou. E a gente tirou várias lições ali para a nossa vida, dizendo que Jesus tem que estar no controle do nosso barco. Ele precisa estar inserido em todos os detalhes da nossa vida, até naquilo em que a gente pensa que é, até naquilo que a gente acha que é o profissional tal. Precisamos de Jesus em todas as áreas. No nosso casamento, na nossa vida, nós falamos, né, de vários detalhes em que o Senhor Jesus precisa estar comandando. Assume o lugar de comandante, guia-nos, conduz, né? E os discípulos viram isso, irmãos, de uma forma bem prática. Nós falamos na quinta e hoje de manhã, onde Jesus vai experimentar, vai ter um debate com os religiosos da época. Logo depois desse evento, nós vimos também Jesus evidenciar algo muito importante, onde ele fez diferença. Ele mostrou para os discípulos que a gente pode estar na igreja, nós podemos orar, nós podemos ler a Bíblia, nós podemos cantar, mas o nosso coração pode estar longe dele. Ele mostrou para os discípulos nesse embate que ele teve com os fariseus, né, com os anciãos, com a tradição da época, né, e a gente falou da figura do Talmud, que é a lei oral dos judeus, que era uma espécie de comentário escrito extraído da Bíblia, onde Jesus deixou claro que eles estavam seguindo os comentários dos anciãos e estavam jeitosamente desprezando as escrituras sagradas. E ele cita alguns exemplos e ele fala da contaminação. Nós falamos isso pela manhã, da contaminação. Versículo 18 do capítulo 7, Marcos, ele vai falar da questão em que nós podemos
de certa forma, criar o nosso rito religioso de forma que, sem se preocupar, deixando-se de se preocupar com como está a nossa alma. E aí Jesus vai citar no versículo 18, ele vai dizer assim: ele lhes disse, também vós não entendeis, não compreendeis que tudo que de fora entra no homem não pode contaminar, pois não lhe entra no coração, mas no ventre e é lançado fora. E aí a gente falou aqui que essa palavra no grego, coração, é alma, é espírito. E aí Jesus estava falando em contrapartida a repreensão dos fariseus, porque os discípulos não tinham lavado as mãos, não tinham feito aquele cerimonial, não era só o ato de lavar as mãos, mas tinha todo aquele cerimonial extraído do Talmud, da lei oral. Deviam entrar, pegar a cambuquinha, jogar água nos dedos para cima, depois vira os dedos, sacode os dedos. Tinha todo um ritual extraído que fez com que detivesse a atenção dos escribas muito maior, com um grau de importância muito mais elevado do que a própria Bíblia. E aí a gente falou do cuidado que a gente tem que ter, porque eu posso também ser religioso. Eu posso estar com a minha alma, o meu coração longe de Deus e ser membro de uma igreja. Eu posso participar de atividades, eu posso cantar, eu posso me preocupar com o externo e desprezar o meu interior. E aí Jesus vai falar uma palavra duríssima para aqueles homens: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração, aí a gente mudou até a palavra, mas a sua alma está longe de mim. Em vão me adoram, porque estavam adorando, ensinando, melhor dizendo, preceitos de homens. É justamente esse evangeliquez da época, né, esses métodos criados pelos anciãos, que nós também, na pós-modernidade, na nossa geração, a gente também cria algumas esquisitices, né? Nós criamos, às vezes, um linguajar diferente que a pessoa, né, a peça que mostrou isso, eu não entendi muito bem o que é fazer morada em mim, né? Mas tudo bem, eu fui abençoado. Nós também temos essa questão, irmãos, e ela se torna perigosa quando eu começo a me preocupar mais com o exterior. Se você olhar, você bota lá, faz uma pesquisa, bota lá assim, roupa dos sumos sacerdotes, ou bota roupa dos escribas, você vai ver como era detalhado. Você pega ali Levítico, você vai ver o detalhe por detalhe, o filactério, a roupa por baixo, o turbante, tudo era detalhado. Isso foi detalhado por Deus, foi dado por Deus, mas tomou uma projeção errada, onde passou a caracterizar somente aquilo. E aí Jesus fala que eles eram como sepulcros caiados. Já viu o cemitério? Já foi no cemitério do Caju? Tem a sepultura lá mais bonita que minha casa. Linda, tu olha assim, eu moro aqui dentro. Eu moro nessa casa aqui. Casa mesmo, irmãos, casa, né? Feita de granito. Casa feita de mármore de Carrara. Um dos mais caros, lá no cemitério do Caju. Lá dentro tem alguém morando lá, né? Dormindo lá, no sono da morte. Mas assim, se você entrar e ver o que está dentro, né, daquela casa tão bonita, é podre. E Jesus falou, irmãos, exatamente isso para aqueles homens. E a gente pode ver que, como que está, queridos, o nosso coração. O que eu queria trabalhar com os irmãos nesses poucos minutos que eu tenho, nessa noite, de que forma nós temos aprendido a palavra. Queria trabalhar aqui junto com os irmãos. Claro que eu estou dando um salto aqui no nosso sermão expositivo, mas eu queria que a gente pensasse nessa noite se a gente também não tem aprendido errado. Se a gente também não está fazendo o que a gente aprendeu na oralidade, no falatório. Hoje eu falei pela manhã, para quem veio na escola bíblica, onde que está aquele texto que diz que o cair é do homem e o levantar é de Deus.
texto que a gente cita várias vezes. E aí a gente descobriu que esse texto não existe. Mas a gente fala. Eu já vi pessoas ministrando, porque o cair do homem e o levantar de Deus. Não tem isso na Bíblia. Não tem também na Bíblia, tem na Rádio Tupi. Fazer o bem sem olhar a quem, mas pessoas falam que isso é texto bíblico, né? Não. Pode ter uma interpretação desse texto. Nós também às vezes citamos assim: maldito homem que confia no homem. Quando você está com raiva de alguém, ou raiva do pastor, você fala isso, né? Maldito homem que confia no homem, meu compromisso é com Deus. Tudo bem, eu perdoo, não tem problema, né? Mas a gente pega pedaço do versículo e não termina, porque a gente ouviu isso de alguém. E aí a gente pode perceber, irmãos, que a gente cresceu ouvindo coisas erradas. Meu pai vai me perdoar, mas eu lembrei de uma conversa da minha mãe com ele, falando assim: você vai batizar essas crianças não, é? Vai deixar tudo morrer pagão? Eu era pequenininho, falei: o que é morrer pagão? É alguém que apaga alguma coisa? Ou alguém que paga dívida? Não sei se meu pai lembra disso, mas eu lembro, eu era pequenininho, mas eu guardava muita palavra que era dita, né? E eu ficava pensando: o que é morrer pagão? Eu vou morrer pagão agora? O que é pagão? Né? E a gente até fala pagão, mas a gente não sabe nem o que é. Nós crescemos aprendendo, irmãos, algumas coisas erradas. Nós criamos também, eu acredito que a gente criou um sistema religioso, um sistema dentro de nós mesmos, acho que cada um precisa ter essa reflexão, essa introspecção de olhar para dentro e entender quais foram os ritos que nós criamos. A gente vê o mundo aí embaralhando as festas de Deus, né? A Páscoa, a gente brincou aí na quinta-feira, quando eu cheguei aqui, e aí eu falei: vocês viram a fila da ignorância, né? Aquela peixaria ali da praça, aquela fila fazendo curva, né? Porque na sexta-feira era pecado comer carne. Você sabe o que eu ouvi no posto de gasolina quando eu fui abastecer? O rapaz estava contando que ia ter um churrasco na sexta-feira. E aí ele perguntou: mas vai ser que hora? Ele vai ser 00:01. Aí, mas por que 00:01? Porque o cara não pode comer carne antes, na sexta-feira. Tem que esperar virar o sábado. Gente, eu parei e comecei a rir no caixa. Eu comecei a rir, falei: nossa, o churrasco vai ser que hora? 00:01, vai ser no sábado, porque na sexta o cara não pode comer carne, porque é pecado. Mas de onde tiraram isso? Deve ser do mesmo compêndio que minha mãe utilizou, dizendo que eu ia morrer pagão. E pior que se eu morresse hoje, eu ia morrer com dívida, né? E não pagão, né? Que eu estou devendo alguns, né? Nem tanto, né? Eu vou pagar, né? Mas assim, nós temos, irmãos, esse emaranhado, esse conjunto que nós vamos adquirindo ao passar do tempo. Mas você sabia que isso é muito perigoso? Nós falamos da palavra que Jesus usou para os escribas. Ele usou a palavra hipócrites, que no grego traz a ideia de representar um papel, teatro. Quando ele fala assim, hipócritas, ele estava chamando aqueles caras: vocês são atores, vocês são atrizes, vocês estão numa posição, mas vocês não vivem. Vocês estão com uma roupa de santidade, mas vocês não têm nada de santo. E aí ele vai colocar, irmãos, no finalzinho nós falamos isso, de nós termos cuidado com aquilo que pode realmente contaminar o homem. E aí ele fala do homem real, do homem, da alma. Ele fala de coisas que saem do coração, da alma, do espírito, e que tem o poder de alcançar a outra alma. Aí ele dá uma aula para os discípulos muito mais profunda. Ele não está falando de corpo físico, quando ele fala o que sai do homem é o que contamina o homem, não o que entra. Eles estão preocupados, os fariseus estão preocupados com contaminação por não lavar a mão, por não fazer esse cerimonial.
Mas assim, eles deviam estar mais preocupados ainda pelaquilo que está saindo da sua alma. E aí ele vai listar injúria, difamação, inveja, homicídio, adultério, tanta coisa. Ele vai falar, essas coisas, elas saem, elas são produzidas na alma do homem. Por isso que ele fala para esses homens, olha, esse povo me adora com seus lábios, mas a sua alma está longe de mim. Sabe por que está longe de Deus? Não tem comunhão com Deus? Porque a sua alma ainda está doente. Estão com sentimentos desse jeito. Não tiveram um encontro. Não tiveram um encontro real. Por isso que eles estão ali representando um papel. Estão ali encenando algo. Será, irmãos, que nós também corremos esse risco? Eu acredito que sim. Porque desde o momento em que a gente não tem o interesse de aprender, de colocar a Bíblia para dentro, para ela ocupar o lugar onde essas coisas têm sido armazenadas, eu também posso estar tão enganado e estar representando um papel. Eu não estou falando para nós, queridos, que a gente não vai ter pecado. Nós somos pecadores, talvez o maior seja eu. Mas ser pecador e ser pecador confesso é uma diferença muito grande. Ser pecador do mundo que se deleita no pecado, não conhece a Deus, não está nem um pouco preocupado com Deus é uma coisa. Ser um pecador crente é totalmente diferente. Ele foi redimido, ele foi lavado e ele é um réu confesso todos os dias. Réu confesso é um réu dependente de Deus. Deus o conhece. Deus sabe pela minha palavra, pela minha boca. Ele sabe porque eu coloco para Ele o que tem dentro da minha alma. As imperfeições. E aquilo que eu preciso mudar. E aí a gente vem agora, irmãos, depois de tantas experiências que os discípulos passaram, a gente vem aqui na prova final. É a conclusão do curso. É a monografia. É a apresentação da monografia. Que é muito difícil, né? Para quem termina aí uma faculdade. Fica ali diante de uma banca de mestres e você vai preparar, você defendeu uma tese e agora você apresenta essa tese para eles e se eles não gostarem, você vai ter que fazer outra. Você não se forma. E aí, a gente entende que essa prova final, ela vai revelar claramente a condição, as condições de alguns que estavam ali. O primeiro que nós entendemos aqui, eu acredito que foi um choque, irmãos, um choque para os discípulos, naquela última ceia. E aí eu deixei uma pergunta até para os irmãos de manhã: nós podemos comemorar Páscoa? Será que a Páscoa não foi substituída por algo? E eu vou dizer para você que foi. A Páscoa que o mundo hoje comemora é a Páscoa judaica, porque nós celebramos a ceia do Senhor. Quando você pega a tua Bíblia aí, você vai ver no título lá em cima, a última Páscoa. Sabe por quê? Porque agora nós nos alimentamos do Cordeiro através da ceia, do pão e do cálice com suco de uva. Nessa última ceia, nessa última Páscoa que Jesus estava celebrando, havia ali, irmãos, um clima, né? Eu acredito, de alegria, de comunhão. Era o momento de estar reunido. A Páscoa sempre foi algo era a principal festa judaica. E a gente sabe, né? Eu sempre brinco com algumas pessoas, e aproveito a oportunidade para pregar também para elas, quando elas me dão Feliz Páscoa. Quantas mensagens do WhatsApp eu recebi, Boa Páscoa, e aí eu mando a pergunta de volta: você sabe o que é a Páscoa? Boa parte não me responderam. Muitas pessoas, irmãos, dão Boa Páscoa, e aí a gente vai crescer nesse raciocínio de que cresceram aprendendo errado e ainda desfrutam. Tem gente que nessa Semana Santa está bebendo à vontade porque é Páscoa. Exatamente como Natal. Hoje é Natal, vou beber até cair. Hoje é Páscoa, tem que ter chocolate, tem que ter ovo adulterado, tem que ter coelho de Marte, né? Um mamífero especial que bota ovo. E não falam coelha, falam coelho, um macho ainda, para piorar ainda, principalmente. Bota ovo, e esse ovo é especial, porque ele come muito cacau, e é um processo químico na sua barriga, e ele vai e bota um ovo de chocolate. E você já viu o tamanho do ovo que tem?
o coelho sofreu, irmão. Ou nós temos coelhos gigantes, coelhos primos de Golias. As pessoas crescem com essas fábulas, crescem. Eu fiquei muito feliz no colégio da Yasmin. Eu fui lá, né? Estou de licença acompanhando a Simone. Ganhei 15 dias lá pelo médico, então estou lá, fui lá. Pai, você vai? Vou, claro. E aí a diretora fez um mural, né? Jesus é a nossa Páscoa. As crianças fizeram uma passeata, irmãos, emocionante. Vieram com placas: não troque o cordeiro pelo coelho, não troque o cordeiro pelo coelho, não troque o cordeiro pelo coelho. E eu vi aqui, eu falei, nossa, que legal. E aí entrou uma turma toda com uma máscara de cordeiro. Eu falei, nossa, legal ainda, mais legal ainda. E aí eu estou vendo a plateia, lá o colégio pessoas com, né, o único pobre lá sou eu, né, metido a besta. Mas é um colégio de pessoas que têm, né, um poder aquisitivo muito grande, né? Então estou vendo as mulheres sentadas, né, aquela coisa, toda hora passando maquiagem, cabelo, aquela coisa bonita e vestido, toda, né, engessada. E aí as crianças começaram a cantar. A Yasmin cantou essa música, ela cantou aqui com a Bia hoje. Aí cantaram aquele hino: Jesus deixou toda a sua glória. Aí quando eu olhei para as crianças, irmãos, algumas crianças estavam chorando. Quando eu olhei para aqueles que estavam tudo bonitão, sentados lá, as mulheres de bambambam, a maquiagem tinha descido, estava aqui já, ó, chorando. Eu vi a diretora chorando. Eu quase que eu chorei. Mas uma coisa tão simples. E eu até conversei com a Simone. Nós ainda não descobrimos o tamanho do poder que o nome de Jesus tem. Às vezes nós deixamos de falar para alguém, irmãos, porque a gente não ainda conseguiu dimensionar o poder da influência de Jesus. Eu vi uma plateia chorar, uma plateia de gente que não era crente. Eu vi crianças cantando e a lágrima descendo e chorando, tendo que o professor ir lá abraçar a criança. Eu vi uma diretora falando: olha, eu sei que o mundo está muito ruim, mas nós temos feito a nossa parte. E a lágrima descendo. E todo mundo chorando. Uma coisa que surpreendeu. E eu vejo aqui, irmãos, em contraste a esses momentos que aí sim a gente vê que a forma como deve ser apresentada, como deve ser comemorada. Quando a gente vê do outro lado, daqueles que não conhecem a Deus, você não vê essa sensibilidade, você não vê a atuação do Espírito trabalhando, porque está comemorando errado. Muita gente morreu dia 24 de dezembro, sabia? Eu estava trabalhando, dia 25 eu também trabalhei, 24 e 25. Muita gente morreu comemorando, não era o nascimento de Jesus. Porque se fosse, não tinham morrido. Abusaram de energético, abusaram de bebida alcoólica. Teve pessoa que morreu afogada na praia onde nem onda tinha. E a gente foi lá pegar o corpo dessas pessoas, de todas as idades. E assim, nesse período aqui de prova final, Jesus vai lançar em rosto uma palavra que eu acredito que acabou com a alegria naquele momento dos discípulos. Um de vocês, um de vós, que come comigo, vai me trair. Prova final. 3 anos com ele. E ainda tinha discípulos que representavam papel. Ele é identificado, nós sabemos quem foi, Judas, que rapidamente saiu daquele período de comunhão, foi lá, negociou a Jesus por 30 moedas de prata, foi o preço que foi pago por ele, para que ele pudesse entregar. Uma das coisas que eu percebo, irmãos, e que me deixa muito amedrontado, é que ele esteve com Jesus esse tempo todo, de uma comunhão que talvez a gente nunca teve. Você estava lá com ele. Judas era tesoureiro, né? Sentava do lado de Jesus. Tradição judaica, sentava do lado. Se fosse uma mesa, sentava Jesus na cabeceira, ele do lado. Se fosse no meio, ele do lado.
sempre do lado. Mas esse homem nunca permitiu que a influência poderosíssima de Jesus, que eu vi na escola, ela entrasse em seu coração, na sua alma. Ele estava cheio de inveja, ele estava cheio de maledicência. Ele não permitiu ser alcançado por ele. Quando Jesus lança essa palavra, há o versículo 19, acompanhem na sua Bíblia, por favor, no capítulo 14. Eles começaram a entristecer-se e a dizer-lhe, um após o outro: por acaso sou eu? Será que sou eu? E aí Jesus vai dizer: olha, é um dos 12, o que mete comigo a mão no prato. Estava comendo da comida ali na mesa, estava junto com o Senhor, e a sua intenção era maligna. Irmãos, se a gente não lutar, uma vez eu ouvi isso de um pastor, onde eu estava passando talvez o pior momento da minha vida. Era o momento da decisão verdadeira, onde eu tinha que escolher o que eu queria, se eu ia aceitar o chamado de Deus ou não. E Deus me afligiu com doença. E eu cheguei para um pastor, procurei uma igreja onde ninguém me conhecia. Cheguei aqui para falar com o senhor. Pode? Eu estou passando por essa dificuldade. Eu queria uma opinião neutra do Senhor. Eu estou enfrentando isso. Expliquei para ele. E ele falou: olha, posso te dar um conselho? Eu falei: é por isso que eu estou aqui. Esquece tudo que você aprendeu e começa de novo. Eu levei um tempo para entender, mas eu entendi. Tudo que eu tinha aprendido e os erros que eu tinha cometido, mesmo estando na igreja, só caracterizou alguém que tinha aprendido errado, ou não teve o interesse de aprender o certo. Alguém que escolheu viver superficialmente uma comunhão com Deus, e Satanás deu mais banda, deu mais rasteiras, doeu e muito. E aí eu pude perceber que o que eu aprendi é a mesma coisa, irmãos, que o mundo tem ensinado. Uma comunhão errada com Deus, uma falácia de Deus, onde apresenta vários caminhos. Não, que você tem que ter um cristal de 3 pontas na tua casa, que você tem que ter isso, que você tem que ter aquilo, que você tem que se benzer, que você tem que rezar isso, você tem que fazer aquilo. Tudo isso que é apresentado de uma forma errada. Eu tive que esquecer aquilo que aprendi e começar tudo de novo. Nós, irmãos, podemos ver que desse pontapé aqui, dessa instituição, logo abaixo Jesus vai anunciar o traidor sai da comunhão, e aí ele pega, no versículo 22, ele inaugura a ceia, né? Ele vai falar assim, ó: enquanto comia, Jesus tomou o pão e, abençoando, partiu e lhes deu, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. Essa era a transição da ceia, da Páscoa. Tomai e comei, isto é o meu corpo. Então tomou o cálice, e tendo dado graças, deu aos discípulos, e todos beberam dele. Disse: isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado por muitos. Em verdade vos digo que não beberei mais do fruto da vide, até aquele dia em que o beber novo no reino dos céus. Tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Jesus, irmãos, naquele momento, com a extração daquele que estava querendo viver de uma forma enganosa, ele substitui esse evento, ele troca, porque a Páscoa que era comemorada ali, naquele período, era sacrifício de animais, era para o perdão dos pecados, como foi instituída lá atrás. Matava-se o cordeiro, comia o cordeiro, assava o cordeiro, comia com ervas amargas, comia na posição, tinha que estar lá em pé, com o cajado, igualzinho lá na instituição da Páscoa. Só que Jesus apresenta para os discípulos aqui: olha, agora é diferente. Acabou esse tempo de comunhão distante. Vocês vão comer agora a carne do cordeiro. Mas não é de qualquer cordeiro, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
vocês agora vão participar do meu sangue. Mas não é o sangue do bicho da Páscoa, é o sangue do próprio Deus, derramado pelo pecado de muitos. E aí a gente vê, irmãos, a porta da graça sendo aberta. A mente dos discípulos aqui, de alguns sendo esclarecida. Aconteceu outros eventos aqui, Pedro é avisado, não dá atenção. Pedro o nega 3 vezes. Jesus vai para o Getsêmani e começa a sofrer ali, derramar sangue. Da crucificação a gente vê Jesus dando a declaração: olha, não, agora é diferente. Você, ladrão, você que confessou, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Hoje mesmo. Naquele momento, irmãos, começa a mudar tudo. Por isso da necessidade, da nossa responsabilidade de ter uma vida com Jesus, uma vida real e não ilusória. Você tem que pedir a Deus: Deus, permita que todo o engano da minha vida, em que eu tenho procurado de certa forma até nutrir, porque eu tenho medo, eu não quero abandonar as minhas atitudes erradas, permita que o engano da minha vida saia. Esclareça na minha mente que eu preciso ter uma comunhão real. Mostra-me os problemas que eu tenho passado, as dificuldades que eu tenho enfrentado, até na minha família, é consequência de uma comunhão falha. Talvez é consequência de um teatro, onde a minha casa, a minha família está se desintegrando. Jesus com isso, irmãos, provou para os discípulos e deu para eles a certeza de que um dia, você pode crer nisso, nós iremos conhecer a Deus plenamente. Você pode dizer amém? Nós não veremos mais como um espelho. Nessa transição da Páscoa para a ceia, Jesus mostrou isso claramente. Olha, eu não vou comer, eu não vou beber, até que eu possa comer e beber com vocês no reino de Deus. O meu sangue, ele vai ser derramado. E qual é a nossa, irmãos, atitude em relação a isso? Qual tem sido a sua? Será que nós optaremos em viver uma vida de pecado, se contentando com coelho, se contentando com ovo? Será que nós vamos manter uma comunhão que o mundo tem mantido, se contentando com Papai Noel, fajuto, com um saco cheio de caixa vazia de papelão, onde a criança pede o brinquedo e ele dá uma bala? Será? Será que a gente também acredita em fadas, em duendes, em signo? Jesus nos convida, irmãos, a uma comunhão com Ele muito mais perto. A gente viu aqui na peça que os jovens fizeram. Quanta gente tem se aproximado de Jesus por coisas imediatas, mas elas têm vindo, sabe por quê? Porque é uma falsa pregação. Tem sido oferecido isso a essas pessoas. Eu não estou aqui dizendo que Jesus não possa dar, mas Ele pode dar muito mais do que isso. Ele quer dar uma vida para nós, uma vida que envolve uma comunhão com Ele e com a nossa família, plena. Onde há uma transparência do marido, da esposa, com os filhos. Não há nada que esconder. Não há pirotecnia na minha vida espiritual, onde eu tenho que fazer alardes na igreja e na minha casa eu sou uma pessoa totalmente diferente. Onde o meu coração faz com que azede os relacionamentos, a começar no meu lar. Talvez você está comemorando errado. Talvez você esteja com os coelhos, com os papais noéis, com aquilo que você aprendeu errado. Talvez você é um pagão. Você acreditou nisso. Jesus, Ele nos convida a sentar na mesa com Ele. Ele nos convida a entregar a nossa vida a Ele.
independente do que você fez. Judas não encontrou arrependimento, Pedro encontrou. Não achou-se nele, em Judas, arrependimento. Foi lá e se enforcou. Sabe, Jesus, Ele quer o melhor para nós. Fica de pé comigo, por favor. Nós vamos orar. Judas aprendeu tudo errado, irmãos. Pedro quase dançou também. E quanta gente tem se perdido porque aprendeu errado. Nós precisamos ter o desejo dentro do nosso coração de fazer ou de aprender o certo. Só tem um jeito, queridos. É através da palavra de Deus. Você pode orar, e é muito importante que você ore. Você pode jejuar, é muito importante que você jejue. Mas se você não aprender a palavra, se você não gastar tempo com Deus, em permitir que essa palavra alcance lugares mais profundos do teu coração, você vai continuar superficial. A tua boca vai até adorar o Senhor, mas você corre o risco de a tua alma estar muito longe. Da tua alma e teu coração está contaminado e você está contaminando outras almas. Cristo nos chama hoje para uma decisão que precisamos tomar. Jogando fora tudo aquilo, irmãos, que tem servido como um parasita na nossa vida. Às vezes eu converso com muitos irmãos aqui na igreja, no seminário. Sabe a impressão que eu tenho? Não aprenderam nada certo. Aprenderam tudo errado. E eu trago para a minha vida, Senhor, será que um dia eu ensinei isso? Essa forma de ver as coisas de Deus, esse descompromisso. Alunos do seminário que são confrontados porque colaram no trabalho. O cara está no seminário se preparando para exercer o pastorado e está fazendo um trabalho clonado. E quando repreendido, quando confrontado, nega e prefere sair, trancar a matrícula do que se arrepender. Aprendeu tudo errado. Esposos que têm abandonado suas esposas, têm trocado, têm se envolvido, aprenderam errado. Não têm tratado seus filhos com carinho, com amor, aprenderam errado. Preciso voltar, esquecer tudo e aprender de novo, queridos. Porque são detalhes da nossa vida que vai fazer a diferença na vida dos que estão perto de nós, da nossa família. Eu queria que você fechasse seus olhos, que você pensasse e pedisse a Deus para te mostrar, Senhor, o que eu tenho me enganado? Qual área da minha vida eu tenho me equivocado? Qual área da minha vida que eu tenho resistido à tua voz? Você tem coragem de falar isso para Deus hoje? Com os teus olhos fechados, falar isso em pensamento, pedir essa ajuda hoje. Mas você tem que estar pronto para aquilo que Deus vai te mostrar e vai falar no teu coração. É bem provável que Ele te fale coisas que você não queria ouvir. É bem provável que Ele mostre para você coisas e áreas que você não quer ver. E a chance que você tem de se arrepender,
e de pedir ajuda, de descer literalmente de algo alto no seu coração que tem te mantido aprisionado, e você pedir que o Cordeiro ressurreto possa guiar o teu coração, recomeçar. Você tem coragem de falar isso? Então fale. Só você e Deus. Mostra-me, Senhor, as minhas falhas. Mostra-me, Senhor, onde eu preciso mudar. Na minha vida, na minha casa, na minha família, no meu trabalho, nas minhas prioridades, no meu tempo, no meu tratamento com meus filhos, meu tratamento com a minha esposa, meu tratamento com o esposo, no meu comportamento na casa do Senhor. Mostra-me. Peça para Ele: mostra-me, Senhor. Mostra-me, Senhor. Ó Senhor Deus, nós carecemos da Tua ajuda, Senhor. Nós precisamos, ó Deus, que o Senhor venha nos socorrer em áreas da nossa vida, Senhor, que o Senhor não tem acesso. Nós queremos nessa noite abrir o nosso coração, ó Deus. Abrir o coração, abrir a nossa alma, porque nós não queremos ficar reprovados, Senhor, naquele dia em que o Senhor chamar o nosso nome. Porque se nós mantivermos uma distância com o Senhor em vida, nós corremos esse risco. Se a nossa adoração, Deus, corresponder somente em palavras de lábios vazios, nós corremos esse risco. Se a nossa alma não for domada pelo Teu Espírito Santo e esses sentimentos não forem extirpados de nós, nós corremos esse risco. Se nós insistirmos naquilo que a gente aprendeu errado, no nosso evangeliquez, onde nós vamos nos afastando cada vez mais dos Teus princípios da palavra, Senhor, e adotando os nossos próprios conceitos e comportamentos, nós corremos esse risco. Ah, Senhor, então nos ajuda. Ajuda esse pai, Senhor. Ajuda essa mãe. Ajuda essa esposa. Ajuda esse esposo. Ajuda esses filhos. Ajuda esses membros. Ajuda esses patrões. Ajuda esses empregados. Nos ajuda, Senhor. Trabalha no nosso interior, grande Deus, para a glória do Teu nome. Que a Páscoa, Senhor, que o mundo comemora, essa não é a nossa. A nossa nós comemoramos mensalmente, fazendo uso do Cordeiro, o Cordeiro que tirou o pecado do mundo, o Cordeiro que nos redimiu, comendo a sua carne e bebendo do Teu sangue. Jesus é a nossa Páscoa. Jesus é o Cordeiro que foi morto, mas ressuscitou ao terceiro dia. Esse Cordeiro que na cruz já começou a fazer promessas. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Bendito seja o Seu nome. Nós temos um dono, Senhor. Nós temos alguém que nos garante a ida e a permanência nesse lugar. Bendito seja o Teu nome. Nós temos um Deus que veio em carne e morreu no nosso lugar. Foi esmagado pelas nossas transgressões, mas que
ressuscitou ao terceiro dia, está à destra do Deus Todo-Poderoso e intercede por nós. Bendito seja o seu nome, Senhor. Retira os coelhos do nosso coração, Pai. Retira os papais noés do nosso coração. Retira, Pai, tudo aquilo que tem enganado tantas pessoas, escravizado as pessoas, porque não conhecem a verdade. Ajuda-nos, ó Deus. Nós assim te oramos. Nós assim te agradecemos. Em nome de Jesus. Você acabou de ouvir mais uma mensagem de Deus, do pastor Carlos Martins, pastor presidente da comunidade evangélica Casa Sobre a Rocha. Nossos cultos, todas as quintas e domingos, às 19 horas. Local, Cooperativa 79, Conjunto Betinho, Vila Kennedy. Você é nosso convidado.